Na feira a gente pode passar a fazer assim. Boa tarde, cores e tecidos, tudo bem? Boa tarde, Regina. Boa tarde, Maria José. Boa tarde, meu convidado Rogério, Rafael, Larissa, os meninos da loja, Daniel. Todos vocês sejam bem-vindos. Boa tarde, Aline. Ô, gente, vocês sempre me perguntam alguma coisa sobre cheio de dúvida, questionando alguma coisa da gente, né? Então, hoje, em homenagem ao Dia da Mulher, eu resolvi trazer o Rogério para cá, né? O Rogério vai tirar essas dúvidas de vocês. O Rogério é do Ponto da Costura, né? É uma loja aqui de Juiz de Fora, que está sempre à disposição de vocês, né? E ele vai tirar essas dúvidas de vocês. Rogério, a câmera está virada, tem que só virar um. Aí, beleza, ficou ótimo. Aí ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele, onde é a loja, o que ele tem na loja e tudo. Depois eu vou perguntando, então, se vocês tiverem pergunta, pode colocar, que eu vou passando para eles. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês e muito obrigada pelas mensagens que vocês estão colocando aí também. E quem estiver na live até o final e falar eu quero, nós vamos fazer 2 sorteios. Um sorteio meu, que é essa bolsa aqui, e um sorteio que o Rogério vai fazer também. Quer dizer, ele vai dar o presente, que é uma bolsa também, para carregar máquina doméstica, e eu vou fazer o sorteio das duas, tá bom? Mas vocês vão falando eu quero, para a Luísa poder ir anotando ali no cantinho, para depois fazer a lista do sorteador, tá bom? Com a palavra, Rogério. Bom, eu sou o Rogério. Está escutando? Eu tô. Ah, então tá. Porque o meu contra-regra ali também enrolado, mas é menos igual a mim mesmo. Eu sou o Rogério, nós somos do Ponto da Costura, de Juiz de Fora. O Ponto da Costura já existe há mais de 20 anos. E eu trabalho com máquina de costura um pouquinho mais. Eu vou falar quanto para não revelar a idade, né? E nós trabalhamos com máquinas de costura industriais, domésticas, trabalhamos com peças e acessórios. Atualmente estamos trabalhando com linha de costura quadrado e a gente está tentando aumentar, né, a nossa linha de produtos, pesquisando algumas coisas e devagar as coisas estão aumentando, né? Lógico que esse meu fone caiu, desculpa. Com esse tempo que a gente tem passado conversando, algumas coisas são mais difíceis, está mais difícil chegar algum produto aqui. Mas, na verdade, a gente Ficou baixo o som, Rogério. bastante, né? E eu gostaria de cumprimentar vocês, né? Deu uma baixada o som. Vê se você consegue aumentar um pouquinho. Duas oportunidades aqui da semana próxima e não parabenizo poder trabalhar com cada um de vocês, que vocês são muito bem-vindos à nossa loja, nossa live, e que a gente possa ser útil para vocês nesse momento e a gente coloca sempre à disposição. Rogério, o som está muito baixo. Chega o celular mais perto, que às vezes melhora. Aproxima mais do celular, que às vezes melhora. Melhorou um pouco agora? Fala um pouco para eu ver. Melhorou um pouco o som agora? Ainda está mais baixo. É só chegar um pouquinho mais próximo que dá.
O Rafael que está filmando? Rafael, chega mais pertinho. Isso, é capaz de dar. Fala para nós aí que a gente vê se Só está. um minutinho. Melhorou. Não, agora sumiu. Ó, enquanto o Rogério está acertando lá o som, vou falando para as que foram entrando. Tá melhor o som? Pode falar, Rogério. Vamos ver, vamos testar. Eu estava dizendo que com essa dificuldade desse tempo que a gente está vivendo, às vezes custa muito chegar produto para a gente, igual aconteceu hoje, infelizmente. A gente não pôde abrir a loja por causa do lockdown. Então, mas a gente está. Devagar a gente vai conseguindo produtos, vamos colocando as coisas em ordem. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar trabalhando normalmente de novo, né? Elas ainda estão falando que ainda está baixo. Chega mais pertinho um pouquinho. Tá, eu vou chegar um pouquinho para frente aqui, para ver se melhora um pouco. Não tá. Tá baixo? Fala agora, Acho que Rogério. melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Ah, que bom. Melhorou. Então, aí então eu vou ficar sentado aqui que eu vou ficar mais próximo, né? Isso, ótimo. Eu trouxe algumas máquinas aqui para a gente dar uma olhadinha. E como a gente estava conversando a respeito de máquinas industriais, né? Que, apesar de eu ter aqui algumas máquinas domésticas, eu trouxe a máquina hoje de costura reta eletrônica e trouxe uma máquina TechBook de transporte duplo, para que a gente possa apresentar as diferenças entre um e outro e algum probleminha que a gente tirar no nosso dia a dia, né? Sempre surge alguma coisinha diferente que a gente tem que resolver, então a gente vai tentar tirar as dúvidas agora. Óbvio que a gente não vai, talvez eu não consiga responder todas as perguntas, mas sempre a gente vai procurar uma resposta e uma maneira melhor que vocês entendam. Às vezes a gente faz um vídeo assim depois, e passa e a gente vai tirando as dúvidas. Nem sempre a gente sabe responder tudo, né, Rogério? Mas sempre tem um coleguinha que ajuda. Sempre a gente pode ajudar em alguma coisa, né? Sim, com certeza. E às vezes vai Ah, parecendo muito simples, né? A gente está sempre à disposição para ajudar sempre com isso. muito obrigada, tá? Pelo seu apoio, pela sua ajuda aí. Tá bom? Ô, Rogério, uma das principais diferenças que elas perguntam sempre é o que você até falou, que já está com as máquinas aí, que é a questão da máquina simples e da máquina transporte duplo, ou quando elas falam assim, o que é direct drive, esses termos que vêm sendo colocados e que às vezes a pessoa vende por causa do termo, e fica todo mundo sem entender o que é aquilo. Então, me explica um pouquinho essas diferenças para a gente, fazendo favor. Eu vou procurar apresentar para vocês então as máquinas que a gente tem aqui. Essa máquina aqui, já passou um pouquinho, né? Vou voltar aqui. Essa é uma máquina de costura reta da Zoji. O Rafael ligou ali para nós. Eu andei pisando no fio, ele pode ser que ela não tenha ligado. É uma máquina de costura reta eletrônica da Zoji. As máquinas Zoji eletrônicas, elas têm o motor direct drive. Já há bastante tempo, essa é uma característica das máquinas hoje. As máquinas eletrônicas todas são direct drives. E o que vem a ser direct drive, né? Há um tempo, conseguiu ligar a tomadinha lá atrás.
Ela até agradeceu por ter ligado aí. Viu? Rafael, desligou de novo. A máquina de costura convencional, que é aquela que a gente conhece, desde o tempo da vovó, umas eram de pedal, as outras eram um motorzinho, mas sempre tinha uma correinha que ligava o motor à máquina. Sempre havia uma correinha que ligava o motor e fazia a máquina girar. O que acontecia sempre com isso? Nós tínhamos uma parte mecânica muito grande para fazer esse motor parar de girar, que na verdade ele nem parava, ele parava de transferir o movimento. E a correia, que era mais uma peça. O que se conseguiu com o Direct Drive? Hoje o motor é ligado diretamente na máquina. O motor é parte da máquina, não é uma peça que foi introduzida depois. Então, com isso, a gente conseguiu eliminar uma quantidade grande de peças, e uma das peças é a correia, que era barulhenta, fazia perda, tinha perda de eficiência do motor. Hoje a gente consegue uma máquina muito mais silenciosa e com consumo de energia muito menor. Nós conseguimos hoje uma economia de 70% na energia. Para quem tem uma máquina, às vezes nem se dá conta da diferença. Mas que tem muitas máquinas, a diferença é substancial, né? Então, eu gostaria que vocês vissem o motor, ele tá introduzido aqui, ó. O motor dessa máquina está aqui. Então, essa é a máquina Direct Drive. E agora eu vou passar aqui para vocês verem a máquina que tem motor convencional. O motor convencional é aquele que fica lá debaixo da mesa. E ele é conectado na máquina por intermédio dessa correinha que está aqui. Então, esse motor que está aqui, ele tem aquelas peças todas, aquele equipamento de embreagem, tudo gera desgaste, gera calor e ruído, principalmente, né? Então, essa máquina já tem essa diferença aqui. Existe a possibilidade de pegarmos aquela maquininha que a gente tinha, que tinha esse modelo que está aqui, colocar um motor com aquela tecnologia da outra. Então, daí a gente coloca, chama servomotor. O motor é colocado na máquina, coloca ainda a correia, mas aí a gente já fica bem mais próximo da máquina Direct Drive. Não vai ser Direct Drive, porque para ser Direct Drive tem que ser direto. E não vai ser, porque ainda vai ter a correinha, ok? Então, essa é a diferença. Mas ela melhora um pouco. Melhora muito, porque a gente consegue diminuir o ruído, consegue diminuir o calor e consegue diminuir o consumo de energia, que chega a ser a coisa mais importante das três, né? Não é? A gente quer... Com certeza. Não, se bem que o barulho também ajuda bem, né? Porque a gente fica até altas madrugadas. Pois é. Quantas vezes a gente já ouviu falar, a pessoa fala assim, puxa vida, eu tenho que trabalhar cedo porque tem pessoa doente em casa, tem idoso, e eu preciso trabalhar por causa do ruído, né? E com uma maquininha dessa aqui, a pessoa perde a hora. Na hora que vê, já é madrugada, está trabalhando e não tem, né, não incomoda os outros, né? É muito legal essa maneira que as máquinas ficaram hoje, né? Hoje as máquinas estão mais coloridas, estão mais bonitas, né? E, logicamente, mais eficientes também, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Desculpa, tá bom assim, Glaucia, sobre o motor? Tá ótimo. Pode falando que está dando para entender. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre a máquina transporte simples, transporte duplo e transporte triplo. Tá? Vou voltar para máquinas hoje. Apesar dela ser a máquina com a tecnologia mais avançada das duas que eu tenho aqui, ela é a máquina que tem o transporte simples. O que a gente chama de transporte simples? Ela tem aqui o calcadorzinho e embaixo ela tem um dentinho. A única peça que leva o material, o nosso tecido, nosso couro, plástico, para frente é o dentinho. É aquele que está cheio de serrilhadozinho que está ali na chapa de agulha. Tá? Às vezes está um pouquinho longe, que eu estou com o equipamento aqui que não vai chegar muito perto. É essa serrinha que tem aqui embaixo. Não sei se está dando para vocês ver, mas se não estiver dando para vocês, já conhecem, né, esse sistema. Então, esse sistema é o transporte simples, é a máquina de costura reta normal, tá? Agora nós vamos virar para cá
e vamos dar uma olhadinha nessa Tech-Hook que está aqui. Certo? Acho que está um pouco escuro. O Rafael vai tentar iluminar um pouco mais ali para a gente. Aqui também está preto, né? Mas vamos ver. Eu puxei aqui. Chegou o técnico aqui. Chegou. Então, se nós observarmos aqui agora, aquela máquina de lá tinha um pezinho só. É um pezinho tipo esse aqui. Lógico, esse aqui é um pezinho normal, não é o pezinho de costura normal, mas dá para ilustrar. E essa aqui, a gente observa que temos dois pezinhos aqui. Se a gente observar, olha, um fica parado e o outro movimenta. Está dando para ver? Então, o que acontece nesse caso? Na máquina de transporte duplo, o calcador externo é fixo, ele só sobe e desce. O calcador interno, inverti. Na máquina de transporte duplo, o calcador interno é fixo, só sobe e desce junto com a agulha. E o calcador externo, ele puxa o material. Então, duplo por quê? Porque o dentinho da máquina puxa e o calcador também puxa. Tá? Essa, para nós, é a máquina de transporte duplo. No caso, essa aqui é a máquina de transporte triplo. O que vem a ser? O dentinho puxa, o pezinho interno puxa e a agulha também puxa. Então, o que a gente consegue aqui? A gente consegue uma uniformidade maior no ponto. Como tem uma agulha espetada nele aqui, na hora de puxar ele, evita aquele atraso que ele daria. Às vezes, quando a gente está fazendo alguma costura, o tecido ou o material de baixo, ele chega a andar mais do que o de cima. E essa máquina, nela a gente tem esse diferencial da gente poder ajustar os materiais. Se nós trabalhamos com forro, se nós trabalhamos com dois materiais pesados, a gente pode ajustar o material e a máquina puxa uniformemente todos os dois, ou todos os três. E observa também o seguinte, nas dobras, nas emendas mais grossas, onde a gente tem que subir numa altura assim, a máquina sobe com muito mais facilidade, sem patinar. A gente observa que na máquina normal, quando chega numa dobra muito alta, ela dá uma arranhada no material por baixo, pela dificuldade. Às vezes até o ponto fica maior, né? Fica maior, às vezes, quando ela tem que descer um morro, ou quando ela tem que subir, ela dificulta, a máquina sobe com dificuldade, os pontos ficam menores. Se é uma costura interna, não muda muito, mas se é uma costura que fica na frente da bolsa, uma costura que tem função de decorar também, às vezes a gente fica prejudicado por isso, né? Fica ruim, né? Fica feio o acabamento. Eu vou colocar ela rodar aqui para vocês entenderem, ó. Vamos ver, ó. Desceu, puxou com o dentinho baixo. Tá vendo, ó? Vem todo mundo aqui para frente e busca de novo o material. Talvez se a máquina estivesse de lado fosse mais fácil entender, mas agora é um pouco mais difícil da gente virar, né? Agora existe uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que era legal colocar. Essa é uma máquina de transporte triplo, com o mesmo cabeçote igualzinho. De longe, de 1 metro de distância, talvez algum mecânico tenha dificuldade de dizer se é duplo ou triplo. Mas para as duas máquinas, nós também temos motor direct drive. Nós temos a opção da máquina com motor direct drive. Não é porque é transporte duplo ou triplo que a máquina só tem um motor convencional. Compreende? Existe a possibilidade de eu ter o motor direct drive também nesse modelo de máquina. Tá? Entendi. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né, Rogério? O motor, ele é assim, é um motor que serve a todos os modelos de máquina. E o transporte duplo ou triplo já é um modelo diferente, porém, ele serve a ele também. Só que, como eu estava dizendo, o motor direct drive é aquele que vem de fábrica, porque ele vem dentro da máquina, né? E a gente pode colocar o motor, que é o servo motor, que é colocado, adaptado tanto nas máquinas novas que a gente vende, como pode ser colocado naquela velhinha que a gente tem em casa também. Ok? Beleza. Tranquilo? Ô, Rogério, uma pergunta que passou. Oi? Tem mais alguma dúvida a respeito disso?
Ó, uma dúvida que passou não com relação a isso. Também, essa parte ficou bem explicada. Mas perguntaram quando que troca o óleo de qualquer uma dessas máquinas industrial. Tá. A máquina de costura reta, das máquinas industriais, as máquinas de costura reta para espontadeira, são a que dependem um pouco mais de cuidado com o óleo. Tá? Uhum. Eu vou mostrar isso nessa máquina hoje aqui. Pode ficar aqui? Olha, o óleo desse tipo de máquina, ele fica nessa bandeja. E quando é uma máquina de costura, é muito fácil a gente virar para fazer uma inspeção, para fazer uma limpeza, para fazer um ajuste. Porém, é muito fácil de cair uma sujeirinha lá também, não é? Uhum. Qual o cuidado que eu tenho que ter com óleo? Às vezes a pessoa pergunta que hora trocar. E eu já não falo muito a hora de trocar, eu falo a hora de ter o cuidado com o óleo. Eu indico para as pessoas fazerem o seguinte: nessa loja de tinta a gente consegue comprar um pincelzinho, não custa muito caro, um pincel de cerca de 0,5 polegada. A gente vai varrer o óleo. Dentro do cáter, nessa posição aqui, ó, essa posição normalmente está fora do óleo. Esse quadro aqui. Toda máquina de costura reta tem aquele lugar ali. Então, o que a gente faz? A gente vem com o pincelzinho e vem varrendo o fundo ali do carro. E jogando aquela sujeirinha ali para cima. E a gente deixa ali, o óleo escorre. E depois a gente vem com papelzinho, com a toalha, né? E com papel toalha e limpa, tira aquela sujeirinha ali. Isso faz com que o óleo tenha uma vida muito maior, né? Outra coisa que a gente precisa observar é o nível. Sendo que a gente faz isso, ou até mesmo por causa da variação de temperatura, a máquina pode evaporar o óleo. E daí a gente tem que observar o nível, que logo abaixo aqui tem a marcação de máximo e mínimo. Então a gente pode completar. A troca do óleo deve ser feita quando? Quando o óleo estiver escuro. O óleo estiver feio, a gente olha, vê uma aparência feia no local. E aí a gente troca. Mas não precisa de trocar com muita frequência, né? O importante é manter o óleo limpo. Isso sim, tá? E aqui também, ó, nesse ponto aqui, as máquinas têm uma tela. Estou com o dedinho no dedo nessa tela aqui. Essa tela, todo pedacinho de linha que for uma poeirinha, vai parar ali. Então, quando a gente for fazer essa limpeza, a gente passa a escovinha, o pincelzinho também ali. Para quê? Tirar esse óleo que fica segurando aquele tecido, aquela pedacinho de tecido, aquele pedacinho de linha, aquele pozinho, porque isso pode entupir a tela e dificultar a lubrificação da máquina. Tá? Agora, uma coisa legal também quanto à lubrificação. Máquina de costura reta são máquinas que não trabalham rápidas e nem o tempo todo. Quem tem overlock, conhece o serviço de overlock, sabe que a gente costura numa velocidade grande e costura num espaço bem grande no tecido. Então, isso faz com que a máquina gire o óleo por dentro dela. A máquina de costura reta, às vezes, faz uma costurinha de 2, 3 centímetros e para. Faz mais 3, 4 centímetros e para de novo. Não é assim, Glaucia? Então, o que acontece? Né? A bomba de óleo, ela não tem poder de levar o óleo até na parte superior da máquina. Quando o óleo chega lá no meio, a gente para. Aí o óleo desce de novo. E a gente pega, toca novamente. E aí o óleo sobe mais um pouquinho e desce de novo. O que é legal a gente fazer? De vez em quando, talvez umas 2 vezes por semana, tira a linha da máquina da agulha ali, deixa a máquina sem tecido, sem linha, toca a máquina devagarzinho e vai aumentando a velocidade gradativamente até a gente ver naquele visorzinho que tem logo em cima da máquina o óleo respingar. Depois que a gente viu esse óleo respingar ali, a gente continua tocando e aumentando a velocidade e deixa tocando ali uns 30 segundos. O que vai acontecer? Quando o óleo conseguiu chegar na parte superior da máquina, agora ele vai espalhar pela parte superior da máquina toda. E ele vai jogar óleo lá na frente, lá na barra de agulha. Sendo que
Na maioria das vezes, trabalhando no dia a dia, a gente não consegue. Um erro com relação à lubrificação que muita costureira comete é na hora que a carretilha acaba e ela esqueceu de encher a outra, ela põe a carretilha e põe, não é verdade, mete o pé até embaixo para poder encher rapidinho. Isso é um erro. Isso é um erro, porque não tem óleo na máquina lá em cima. Lembra que a gente costurou o dia inteiro devagarzinho e o óleo não subiu? Aí o que ela faz? Ela pega e já coloca a máquina em alta rotação sem óleo lá. A peça esquenta, não deixa o óleo entrar e a peça estraga. Então, Aí tem que ir bem devagar, então, quando esquece de colocar. E vai aumentando a velocidade gradativamente. Que aí a gente consegue usar a carretilha para lubrificar a máquina. Né? E eu vou perguntar qual a costureira que nunca fez isso. Um monte que já fez. Aí a costureira disse para mim assim, mas eu costuro há 30 anos na minha máquina, nunca deu esse problema. E nunca deu problema nenhum. Aí eu digo assim, olha, sua máquina já tem 30 anos, você pegou uma máquina novinha agora, você não faça a mesma coisa. Porque a máquina nova é muito mais justinha. Eu tenho uma amiga que é costureira, faz bolsa, que outro dia ela me perguntou como é que tirava uma linha que embolou na lançadeira dela, negócio. Será que ela tem nome e sobrenome? Eu acho que talvez você saiba quem é. Então, a linha embolou lá. Garrou e não desagarrava de jeito nenhum. Pois é. Um fiapinho de linha é capaz de travar uma máquina daquele tamanho. Mas esse motor não é forte, toda a vida ele é muito forte. Porém, quanto mais ele faz força para a máquina girar, mais ele puxa a linha para dentro e mais ele trava. Então, a gente tem que parar com calma. Eu sei que o serviço está atrasado, mas vamos com calma para tirar essa linha lá, né? Devagar e sempre. Aí a gente chama o técnico que tem em casa. Pois é. Quando assim... Porque a gente mesmo perde a paciência. Exatamente, a gente não pode perder a paciência. O Rafael vai fazer uma mudança aqui. Deixa eu ver o que é que ele vai fazer. Enquanto o Rafael faz a mudança, você já respondeu, mas tem uma pessoa perguntando se gostaria de saber se dá para fazer uma troca de um motor de uma máquina Brother por um motor de uma máquina que não faça barulho. É o que você falou do motor servo, né? Tem possibilidade, sim. Eu não sei se eu tenho aqui na loja hoje um motor. Se tiver, o Rafael vai trazer para a gente dar uma olhadinha. É um motor servo, aquele do jeito que eu falei, a gente vai colocar usando a correia que a gente usa hoje, tá? E dependendo do modelo da Brother, porque tem Brothers mais antigas, Brothers que usavam motores nacionais, a furação da mesa é diferente. Às vezes usa 4 furos, às vezes usa 3 furos, e às vezes não é compatível com a furação que o motor novo precisa. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer 3 furos novos, que aí, em vez da gente, às vezes a gente já tem 4 furos lá, que é para o motor antigo, depois vai ter que fazer mais 3 para o motor novo, porque eles não coincidem, né? Esse é o maior problema que pode acontecer. O resto, tudo é mais fácil, tá? Ou seja, é só ficar com a máquina, com a mesa mais furada, mas resolver tem jeito. Tem jeito, tá? E fica um buraquinho lá, mas se a gente não olhar muito para aquela região lá, tudo bem, né? Está tudo resolvido. Vai funcionar perfeitamente. O motor é silencioso, ele é ágil, ele faz... A gente tem motores que tem o sincronizador, faz parar com a agulha em cima, que é muito legal, né? A máquina não é uma máquina eletrônica, mas ela é uma máquina que permite que a agulha pare sempre em cima ou a agulha pare sempre embaixo. Como é que é útil para a gente, né? Na hora que dá aquela paradinha para acertar a costura, a agulha está espetadinha no tecido, né? Então, ela fica meio semi-automática. Fica assim, legal. Não fica do jeito que a gente queria, mas fica bacana. Que a gente queria mesmo uma dessa, né? Mas... Querer a gente quer sempre a melhor, Rogério. Mas às vezes a melhor não cabe no bolso. Exato. Mas a adequação cabe. Então... Então, às vezes a gente fica perseguindo o ótimo e abre mão do bom, né? Verdade, essa fala aí foi ótima. Ô, Rogério, e elas perguntam também muito, às vezes, as meninas mandam, às vezes, querendo saber a diferença da máquina simples para a automática.
né? São esses recursos, né, que tem de calcador para cima ou para baixo, a agulha para cima ou para baixo, ou corte de linha automático, não seria isso? Sim. Aí a gente poderia começar com a máquina, igual nós conversamos agora, a respeito da máquina somente Direct Drive. Ela não é uma máquina eletrônica, ela tem um motor eletrônico e ela permite algumas funções que a outra máquina não tem. Ela permite o controle de velocidade. Por exemplo, às vezes a gente quer trabalhar numa velocidade menor porque a linha arrebenta fácil e porque a costura é muito melindrosa, a gente precisa de ter mais cuidado. A gente vai no painelzinho da máquina, um painelzinho simples, não é nada muito complicado, e a gente limita a velocidade dessa máquina. A gente pode pisar até no fundo, não adianta, a máquina só vai até naquela velocidade que a gente definiu no início, tá? Então, isso é uma coisa legal. Outra coisa é a posição da agulha. Que, como a gente já havia falado, que na Brother a gente vai ter essa possibilidade. Parei a costura, a agulha está espetada. Eu levanto o calcador, faço o ajuste que for, a agulha me permite começar a costura exatamente naquele local onde eu estava, sem diferença de ponto, sem desencaixe, né? E isso a máquina Direct Drive também permite. E tem a função, lógico, a vantagem do baixo consumo de energia e do baixo ruído. Aliás, o ruído que a gente ouve com esses motores servos é unicamente o ruído da máquina. O motor não emite nenhum som que possa interferir no trabalho. Ele gira como se estivesse paradinho. É muito, muito legal, né? E já quebra um galhão. Hein? Já quebra um galhão. Mas ajuda demais. Agora aí a gente entra na máquina eletrônica. Deixa eu ver se eu consigo focalizar um pouco melhor a máquina eletrônica. Não, é o contrário. Rogério, deixa eu só lembrar aqui um pouquinho. Vai ter hoje, gente, vão ter 2 sorteios aqui na nossa live. Para quem chegou agora e não está sabendo ainda, nós vamos sortear essa bolsa que está aqui e o Rogério vai sortear uma bolsa para carregar máquina doméstica. Quem quiser participar tem que falar eu quero e no final da live nós vamos sortear. A pessoa tem que estar ao vivo aqui com a gente para receber o prêmio, tá bom? Vai comentando eu quero aí, que a gente vai anotando aqui, tá? Aqui, a bolsa, pode falar, Rogério. É aquela que está no alto ali, ó, tá? Aquela é uma bolsa feita especialmente para carregar a máquina de costura. Tanto a gente carrega essas máquinas novas, com aquelas antigas pesadas, pode colocar, ela aguenta sim. Vai valer a pena. Eu gostaria de ganhar uma bolsa daquela. Então, eu não sei o que o Rafael arrumou comigo ali, que ele não ligou minha máquina. Chama o Rafael lá pra mim. Bom, enquanto isso eu vou comentar alguma coisa dela aqui. O que é a diferença da máquina eletrônica, não é? Existe hoje até uma máquina intermediária entre a Direct Drive e a eletrônica, por assim dizer. O que ela faz? Ela tem aquela parada de agulha, não tem como ligar, né? Ela tem aquela parada de agulha que a gente falou, para em cima e embaixo, e ela tem um corte de linha, tá? Olha só, antes eu não tinha nada disso, né? Agora eu tenho controle de velocidade, parada de agulha e corte de linha. Né? É a máquina, vamos dizer assim, é uma semi, né? Seria uma intermediária entre a máquina convencional, Rafael, uma discoteca ali. Rafael, mesmo que tenha que deixar essa vitrine apagada, não tem problema, não? Bom, aqui agora a gente conseguiu ligar. E aí, então, a gente tem essa máquina. As lojas têm essa máquina, mas ela não trouxe para o Brasil. Tem algumas fábricas que têm esse tipo de máquina, mas a gente fica meio assim quanto à funcionalidade. Ela fica num preço bem próximo à eletrônica e talvez um pouquinho mais disposto a gente comprasse a eletrônica e ficasse mais bem servido do que ter uma máquina no meio do caminho. É a minha opinião, mas já viu, né? Às vezes a gente, o que eu falei, se a gente ficar perseguindo o ótimo e não valorizar o bom, a gente vai, né? A gente não vai andar. Bom, essa máquina, não sei se está dando para ver o painel, Klaus.
Tá. Tá conseguindo? Quer dizer, eu estou vendo, mas eu também tenho ela, então eu acho que eu já tenho a noção do Você já painel na está cabeça. conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais próximo aqui. Que aí eu... Enquanto você está colocando mais próximo, me perguntaram se você conserta a Eugene Gênios, que ela Consertamos, sim. judiou muito dela, é uma pessoa daqui de Juiz de Fora. A, a máquina Eugênios é uma máquina que a gente tem um pouco de dificuldade de peça. São máquinas mais antigas, mas... Aqui, ó, cuidado aí, vai cair. Aqui, acho que assim ficou melhor, né? Isso, está visível, bem visível o painel. Tá. A gente conserta sim, tá? Só que a Eugênios Tá. pode ter... O painel está invertido aqui, né? Nós vamos ter que mudar o esquema aqui. Pode ter alguma peça defeituosa que a gente não tem a reposição e aí já fica um pouco difícil. Ou, às vezes, mais de uma. Já aconteceu que chegou para a gente aqui, a máquina tinha um motorzinho queimado e o jogo de câmeras, que é uma peça interna dela que faz o zigue-zague, quebrado. Aí a gente soma o custo do motor e do câmbio, já fica uma coisa, às vezes, não fica muito vantajoso para a pessoa fazer. Mas lógico que a gente vê sim, a gente faz um orçamento sem compromisso e vê direitinho o que pode ser feito, tá? Pode ficar tranquilo, não vai ter nem susto. Fala assim, puxa vida, não era o que eu esperava. A gente vê direitinho, não tem problema nenhum, tá? Ô, Rogério, eu vou tirar os comentários um pouquinho para as pessoas verem o painel Tá, eu acho que eu da vou ter que máquina, virar, tá? Glaucia, porque eu coloquei no modo selfie e eu vou ter que virar porque Não, é o porque painel está senão fica em invertido. cima do escrito, aí vou desativar só um pouquinho, tá, gente? Tá bom. Só para vocês Enquanto verem o isso, eu viro painel. aqui. Tá. Tá. Ô, Nalu, você viu aí que o Rogério, então, conserta, você leva lá para ele poder ver para você. Pode ser que não tenha o conserto, mas pelo menos você tenta, tá? Agora, por enquanto, a gente não vai ver os comentários porque a gente desativou, tá bom? Assim fica mais fácil, né, da gente poder visualizar aqui. Melhorou, Melhorou? Bom, melhorou. para a gente poder ver alguns ícones do painel aqui, essa máquina tem até uma diferença, porque essa máquina, o painel é touchscreen. Então, as teclas não são fixas, elas podem mudar de acordo com a função que a gente colocar. Mas vamos à funcionalidade da máquina eletrônica. Essa ela até conversa com a gente, né, Rogério? Essa conversa, só que essa aqui, ela está falando só inglês. Então tem esse problema, a gente ainda não conseguiu a tradução para ela, mas vai chegar. Só porque ela é bilíngue, Rogério? Ela fala muitas línguas, só que a gente não entende a língua que ela fala. Mas, assim, a gente se comunica muito bem por gesto. Então, Entendi. não precisa se preocupar. Né? Eu omiti uma... Toda vez que ela dá esse lock screen, é porque se eu tocar aqui na tela, eu não corro o risco de mudar a função. Quando a máquina está trabalhando, a gente pode, por algum motivo, tocar aqui e mudar a função do painel. Aí ela tranca o painel, a gente só se tocar nesse ponto, no cadeadinho, que ela vai abrir novamente, tá? Mas eu vou dar uma viradinha aqui para vocês verem o seguinte. Aqui nessa máquina tem 2 botões. A máquina Direct Drive, eu não falei sobre isso, ela também tem 2 botões, só que ela é porque ela é montada no mesmo cabeçote, mas só um dos botões tem função. É a função meio ponto. O que vem a ser isso? A agulha está em cima, eu aperto o botão, ela baixa. A agulha está embaixo, eu aperto o botão, ela sobe. Eu não preciso estar rodando aqui atrás para ela poder levantar. Eu posso fazer essa função aqui, né, Glaucia? Isso aí você conhece, né? E eu também... Isso eu conheço. Né? Eu posso também, agora, vindo para a máquina eletrônica. A máquina eletrônica tem a função, levanta ou abaixa a agulha, a gente chama de meio ponto, né? Tá embaixo, sobe, tá em cima, desce. E se segurar, ela vai costurando devagarzinho. O outro botão, ele tem função de retrocesso. Lembra daquela alavanca que a gente aperta aqui? Ela ainda existe. Eu acho que é mais vai ser uma ruptura, tirar a alavanca de retrocesso da máquina.
Então, até hoje eles não tiraram, mas a gente não usa mais, né? Não tem necessidade mais. Eu posso usar o retrocesso automático da máquina ou esse retrocesso que está aqui, ok? Então, só para vocês conhecerem aqui. Eu vou falar alguma coisa de cata-linha ou de limpa-fio, vai estar nesse ponto aqui, depois eu volto aqui. Bom, vamos dar uma olhada no painel. Qual a função que eu tenho aqui no painel? Por exemplo, quando eu for trabalhar com uma alça de bolsa, que eu for prender a alça e eu tenho 4 alças para prender, ou eu tenho 4 alças, 4 pontas de alça de 5 bolsas, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu regulo essa máquina no Ezinho que tem aqui. Talvez eu não consiga explicar totalmente para vocês assim, como é que funciona no painel, mas é para vocês entenderem a função. Tem uma determinada maneira de trabalhar que a gente vai poder fazer um conta-pontos. Eu vou definir para a máquina, eu quero que você costure 10 pontos. Então, o que ela vai fazer? Vai fazer a costura certinha em cima da alça. Na hora que terminar os 10 pontos, ela vai e dá o retrocesso e encerra a costura. Já faz a corte de linha automática e levanta o calcador. Aquela parte já está liberada. Eu passo para outra, dou o toque no pedal novamente e ela vai fazendo assim sucessivamente. Ela pode fazer contagem de pontos e repetições infinitas. Eu posso repetir essa contagem de pontos quantas vezes eu quiser. Né? É legal isso. Eu posso fazer o retrocesso. Eu tenho aqui está mais fácil de ser visto, esse 333 aqui. Eu tenho, o primeiro 3 significa a máquina inicia, dá 3 pontos à frente. O segundo 3, a máquina dá 3 pontos atrás e ela começa a costura. Eu defino quanto que eu quero costurar. Eu posso fazer uma bainha de cortina inteira, olha só. E aí, na hora que chega lá no final, eu dou um toque com o calcanhar. Aí ela dá os outros 3 pontos para frente, 3 pontos para trás, corta a linha, levanta a agulha e levanta o calcador. Ela fez todo o trabalho e me entregou a peça arrematada. Tá? Aí ela deixa já na ponta, e agora eu já vou fazer a resposta de uma pergunta que a Glócia também fez. Ela corta a linha e deixa uma pontinha de linha pronta para reiniciar. Essa pontinha de linha, eu posso ir diminuindo essa pontinha. Um técnico, até mesmo a costureira pode diminuir um pouco essa linha. Tem um dispositivo ali para isso. Porém, quanto menor a linha, mais chances eu tenho dessa linha fugir da agulha na hora de reiniciar a costura. Então, eu não posso deixar uma pontinha muito curta. Lembra que quando a gente pegava aquela maquininha pequena, ou até a máquina industrial que a gente deixa aquela ponta de linha por baixo do calcador, que é para não fugir da agulha? A máquina reta eletrônica também tem essa função. Eu tenho que ter esse cuidado para não fugir da agulha. Então, fica uma pontinha de linha. Bom, essa pontinha de linha fica ali, e quando a gente vai reiniciar, quer dizer, passar para aquela outra parte da bolsa, para outra alça que a gente ia aprender, a máquina usa essa pontinha de linha para iniciar. E aí, vira um problema para mim, que a costureira vira para mim e fala assim, eu comprei uma máquina eletrônica e você falou que arrematava, e agora fica essa boleira de linha aqui no início. É assim que ela fala comigo, sabe? Mas, na verdade, isso aí é internacional. É aquela embolação embaixo, né? Isso não é um problema meu e da Glócia, não. Porque às vezes as meninas falam assim, Rogério, fica um bolo lá naquele negócio do retrocesso automático, embola tudo ali de baixo. Né? É isso que você está explicando. E quando a gente vende uma máquina dessa para camisaria, que vai fazer barra de camisa, Deus do céu, a gente sofre. Bom, isso tem até um nome, se chama ninho de pássaro. É a pontinha da linha que a gente usou para iniciar a costura, que fica emboladinha ali. Isso aí é uma coisa que até hoje já existe uma máquina, hoje tem essa máquina, que tem um corte de linha um pouco mais curto, mas ainda acontece. Então, já tem opção de esforços aí para poder melhorar essa questão, mas tudo gera um custo alto e um efeito bem razoável.
né? E como é que a gente pode fazer para acabar com isso? Aqui na frente da máquina, nesse modelo de máquina, essa peça pode ter alguns formatos diferentes do que eu vou mostrar para vocês. Uns pode ser redondinho, outros compridinho, igual está aqui. Tem essa peça aqui. Ele chama o que ele faz? Uma vez que a gente vai iniciar a costura, ele pega e prende de fora a baixo. E aí dá o que a gente chama de do ninho do pássaro. Se eu vier aqui na tela da máquina, eu vou puxar um pouquinho para cá de novo. E nessa máquina, ele tem esse formato aqui, ó. Essa teclinha que está aqui debaixo do 3, ó. Eu venho aqui, desligo. O que vai acontecer? Quando a máquina vai deixar a pontinha da linha debaixo do calcador, porém, na hora de reiniciar, ela não vai embutir essa pontinha de linha, ela vai ficar aparecendo em cima da costura. Ela não vai aparecer embaixo. Ela vai fazer os pontinhos do retrocesso limpinhos embaixo, mas vai ficar uma pontinha de linha de uns 3 centímetros para que a gente corte depois e não fique lá. Quer dizer, aí você vai dizer para mim, mas você não falou comigo que a máquina rematava? Ela remata. Mas para poder não dar o ninho de pássaro, que é o que incomoda muito a gente vai ter que ficar com essa pontinha de 3 centímetros de linha para ser tirado com a tesoura posteriormente. Ok? Esse é o ponto do arremate. Ela no final e sobe para a gente não ter que pôr a mão na linha para reiniciar. Eu tenho a possibilidade, se for uma costura do lado direito, o avesso não for aparecer, eu deixo o ninhozinho do passarinho lá. E se for uma costura que for aparecer, que eu queira que dê um acabamento, que a gente chama aí de adorno, ele não é só um retrocesso para fazer o acabamento, não. Ele é para amarrar a costura, não. Ele também é um ponto decorativo. Ele faz com que aquela pontinha da costura fique bacana, fica bonitinho, né? Então a gente chama de ponto de adorno. Aí a gente vai aproveitar ele desligando. Ela desliga direto. Desligando o catafio. Deu para entender essa parte aí, Glaucio? Deu, tranquilo. Pelo menos para mim, eu não sei para os meninos. Tá, mas qualquer coisa fala com elas. Põe aí uma perguntinha aí. Eu vou ter que ligar o comentário para elas poderem ver se... O painel agora está atrapalhando um pouquinho a gente, né? Mas assim, então, quer dizer, eu tenho o retrocesso inicial, eu tenho o retrocesso final, eu tenho a contagem de pontos, eu tenho o corte de linha, o levantamento do calcador e o posicionador da agulha. Olha só, já é bastante coisa, né? É muita coisa e agiliza muito o serviço. Adianta, né? Por exemplo, a Glaucia, a sua etiquetinha, você prega ela nos 4 cantos ou prega só na pontinha? Eu prego, não, ela toda, em volta prega toda. Ela toda. A gente pode fazer, a máquina tem a possibilidade de a gente usar um formato de até 6 lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado. Eu vou definir que são 4 por 4 pontos, e aí ela vai dar 4 pontos para a agulha espetadinha. Eu viro o tecido, ela dá mais 4 pontos para a agulha espetadinha, e vai assim até fechar o quadro. Eu posso fazer um retângulo, e dentro dessas 6 paradinhas que a máquina pode dar, eu posso colocar o número de pontos que me convier. Eu posso colocar 40 pontos na primeira costura, colocar 2 na segunda, colocar 40 na terceira. Eu vou fazer um retângulo enorme, tudo, né? Ou então eu vou fazer um triângulo, ou eu vou fazer um hexágono. Eu não vou parar por aqui, que eu não lembro mais dos outros nomes. Né? A gente pode usar a máquina com essa função automática para isso. Para isso, basta que não se pregue uma etiqueta em cima de uma dobra de tecido.
O que eu venho dizer com isso? Com aquela emenda de tecido que dá aquele ressalto onde a agulha tem que subir, onde a máquina tem que subir, aquilo ali diminui um pouquinho o ponto da máquina na subida e facilita, lembra que a gente falou isso? Para ela aumentar o ponto na descida. Então, não vamos conseguir fechar um quadradinho nunca, porque não vão ser pontos iguais. Tem que ser numa parte bem mais plana, então. Tem que ser numa parte plana, mas funciona perfeitamente, tá? Eu já trabalhei numa máquina dessa que a gente colocou para fazer pence, e aí a gente já dobrava, ela fazia a pence na costura, já ia lá na beiradinha, já desdobrava ali, já fazia o arremate, mas ficava perfeito e a pessoa ficou apaixonada. Achava lindo, por ela. Né? E ficou realmente, porque a calça de a gente ama umas coisas assim. Né? Ó, a Solange falou que você explica muito bem, tem uma boa voz, tem paciência e acalma os nossos corações, viu? Só quer dizer que eu estou conseguindo enganar bem, né? Tá. Obrigado. Ô, Rogério, uma das perguntas que veio também, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a agulha da máquina? Olha só, trocar a agulha da máquina. Se eu te falar o que a fábrica fala comigo, você vai jogar pedra em mim. Aí vai falar que eu não... A fábrica fala de 8 em 8 horas, ela né? Ela vai retirar tudo isso que ela diz. Realmente, determinado tipo de tecido, até de 4 em 4 horas. Mas a costureira deve ter vamos dizer assim, essa atenção. Se não ouvir um barulhinho diferente numa hora que for costurar numa coisa mais grossa, se a agulha não bateu em nada, e se não surgiu nada de diferente na costura. Porque às vezes a gente está costurando e pode surgir uma falhazinha de ponto, a linha arrebentou. Então isso aí é um sinal para a gente poder trocar a agulha. Então, mas Rogério, toda vez que deu um probleminha desse, eu troco a agulha, e se a agulha tiver boa, o defeito não está lá. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar aquela agulha que está lá, vamos colocar ele no porta-fio. Eu queria explicar uma coisa para vocês depois. Aliás, não explicar, não é pedir. Coloca ele no porta-fio e deixa a agulhinha lá. Depois, você experimenta com a sua agulhinha nova. Deu certo, você joga aquela agulhinha fora. Não deu certo, deixa ali uma hora, você pode utilizar. Não é verdade? Então, a troca, como nós, assim, normalmente vocês fazem serviços artesanais, não é alta rotação a máquina, a agulha não aquece muito. A gente troca a agulha só por necessidade, a gente não troca por prevenção, não, tá? Não precisa ficar preocupado que eu tinha que ter trocado a agulha dessa máquina. Se a máquina está funcionando bacaninha, do jeito que tem que ser, deixa ela funcionando, não fica mexendo. Sem alterar barulho, sem alterar nada, né? Se não alterou o ponto, se não começou a arrebentar a linha, ou fazer algum barulho estranho, não mexe, não precisa mexer, né? Agora, uma coisa que muita costureira faz, e eu fico muito chateado com elas, mas aí eu vou falar com vocês para vocês não fazerem isso. Tem costureira que acha bacaninha, põe um coração aqui, e amarra uma fita aqui, espeta alfinete nela. Ou então use essas borrachinhas que tem aqui em cima da máquina para colocar uma agulhinha velha, um alfinete. Você está olhando se tem lá, né, Glaucia? Eu estou até conferindo na minha, mas a minha não tem nada, não. Não faça isso, não. Sabe o que acontece? Aquela fitinha que a gente prende aqui, aquela almofadinha, ela não impede que a agulha espete e vá lá na máquina. Então, quando você tirar aquilo dali, aquilo vai estar tudo arranhado sua máquina por trás. Aquela fitinha vai estar bonitinha ali, mas depois vai estar toda feiosa lá atrás, né? Eu acho que a gente vai falar, mas eu não fico vendo isso. Isso é valorizar o que é da gente, né? A gente sabe que é difícil comprar. Então, para não deixar estragar. Outra coisa, não espeta nada nessas borrachinhas aqui, apesar de que isso é muito convidativo, muito legalzinho, né? Essas borrachinhas são borrachas de vedação. O que elas vêm fazer? Ele vai impedir que o óleo que está circulando ali dentro espirre na gente ou no tecido, ou na própria máquina. A gente vai espetar a agulha nele 1 ou 2 vezes, a gente abre uma possibilidade do óleo penetrar na borracha. E aí ela vai virar uma esponja. Quando ela virar uma esponja, vai vazar óleo para todo lado, pode cair pedacinho dela lá dentro da máquina, entupir qualquer coisa, né? Então faça isso. Se vocês não fazem isso pela máquina, faça por mim. Não põe, não.
Pode deixar. Eu não vou fazer não, tá, Rogério? Tá. Quer ver uma coisa que a gente desvaloriza a máquina na hora que a gente vai comprar usada e a gente chega lá e está tudo arranhado. Porque se ela está arranhada, a pessoa diz assim, puxa vida, essa máquina está muito maltratada, não é verdade? E às vezes a pessoa é uma pessoa que tem muito cuidadosa, mas que colocou essa tranqueirinha desse coraçãozinho vermelho lá e espetou a agulha nele. Eu nunca vi fazer isso com o coração dos outros, mas tudo cara. Ó, a Nalu falou que máquina é igual carro. A gente conhecendo bem, qualquer barulho diferente a gente reconhece. E é isso aí, né? Exatamente, exatamente. Então, esse barulhinho é característica, é sinal de alguma coisa, né? Então, a gente deve ter e sem espetação na máquina. Sem espetar nela, coitadinha. Espetar coisa no coração dela. Então, a gente tem esse cuidado de ouvir. Tem pessoas que não se dão muita conta disso, né? Às vezes a gente chega numa fábrica, que a gente trabalha na maioria em fábrica, e chega lá e a gente vai ver uma máquina. E a gente fica incomodado, não consegue ver aquela máquina enquanto não olhar a outra que está barulhenta lá. Porque o barulho é sinal de problema, né? É sinal de... Então a gente tem que procurar ali, procurar conhecer a máquina. Às vezes ela já tem aquele tique-tique desde nova, mas se ele apareceu, pô, o que está acontecendo aqui, né? Então, Diz a Aline que as dela tem até nome, tá? Ah, mas tem a da Aline, tem nome, é verdade. Eu não lembro o nome de nenhuma delas. As dela você já conhece, né? Conheço, mas você não fala com a Aline, porque eu não sei o nome das máquinas dela para não ficar ofendido. Eu não lembro o nome. Ó, tem outra pergunta aqui. Para fazer o quilt na máquina reta industrial, eu preciso regular o ponto dela? Olha, sempre que eu for fazer o quilt livre, eu vou ter que apertar um pouquinho mais a linha da agulha. Isso é em todo tipo de máquina. Se a gente pegar o manual de uma máquina, a máquina industrial não traz isso no manual, mas a máquina doméstica traz. Quando a gente for passar para quilt livre, se tiver um número aqui, por exemplo, se eu tiver no 4, eu passo para o 5 ou 6. Se não tiver número, eu rodo um quarto de volta, apertando no sentido horário, tá? Se não for o suficiente, eu rodo mais um pouquinho. Lembrando que eu tenho que guardar esse tanto que eu fui para frente para voltar atrás quando for costurar, né? Porque o que acontece? O tempo de puxada do tecido, a máquina determina ele direitinho para o ponto fechar bacaninha. Mas quando a gente está com a mão, que é o quilt livre, ainda falei contigo hoje no caminho de bêbado, né? O quilt de bêbado, né? O caminho de bêbado. É o caminho de bêbado. E eu te expliquei que eu faço caminho de bêbado bem, né? Mas eu tenho que beber bastante. Aí, naquela hora, a gente move com a mão. E a gente não consegue um sincronismo perfeito com a máquina. E, às vezes, a gente puxa um pouquinho antes do que deveria. E isso atrapalha a formação do ponto. Quando a gente aperta, a gente consegue equalizar essa diferença. Tá? Só isso. Não tem outro cuidado, não. Tá. Ô, Rogério, a Vera é da Bahia. Ela falou assim que está amando as suas explicações e que ela tem muito cuidado com as filhinhas dela, tá? Isso é muito legal. Isso me faz bem também, tá? Não faz só para elas, não. Eu gosto muito de máquina, eu gosto de pessoas que gostam de máquinas. Aí, às vezes, eu chego lá, a máquina está tão maltratada, e aí eu falo com o pessoal, não faz isso com ela, não, que ela é sua companheirinha. Né? Cuida da minha maquininha. Não judia dela, que eu vou voltar aqui depois, vou ver ela maltratada, eu não vou gostar. Última chance para participar do sorteio. Quem quiser participar do sorteio tem que escrever eu quero e tá aqui até o final da live para a gente fazer esse sorteio. Vai ser o sorteio desta bolsa aqui e de uma bolsa de carregar máquina doméstica, tá? Que o Rogério vai dar para sortear, tá bom? Rogério, mais uma coisa. Sim. O tipo de agulha que usa para quê? Tá. É o seguinte, nós temos várias espessuras de agulha, mas não é só isso que a gente tem várias pontas de agulhas diferentes também, né? Então, para tecido em geral, tecido de algodão, poliéster, malha, eu tenho uma agulha própria para não furar malha, ela é chamada de ponta-bola, tá? Então, sempre que eu for comprar uma agulha para malha, ela deve ser entre 10, existe até 9, eu tenho a 9 aqui.
Entre 9 e 11, ou até 12, mas aí se for uma malha mais grossinha, moletom, por exemplo, aí a gente usa agulha ponta-bola, tá? Se eu for trabalhar com tecido plano, popeline, tricoline, uma sarja fina, eu vou falar de 50 tipos de tecido aqui, né? E vou falar uma opção de coisa que eu nem sei como é que é. Mas eu Mas sei assim, leve, médio e pesado. Isso. Então, mas aí o leve, médio e pesado tem a ver com a espessura, né? Aí eu estou falando da ponta. Aí a ponta pode ser uma ponta regular. É uma ponta. É aquela pontinha que eu te falei, que ela parece um cone. Então ela vem, penetra o tecido e abre as fibras do tecido. Sim. Né? E existe, para quando a gente for trabalhar com plásticos, coisas duras, couro, a gente pode usar uma agulha que é a ponta de lança. A agulha de ponta de lança é aquela que eu te falei, que ela abre o caminho, ela faz um corte no material. Aí já não pode ser tecido. Porque se ele for tecido, ela corta o fio. E aí ela desmancha o tecido. Ela tem que ser um plástico, tem que ser um couro, um corino. Aí ela é uma agulha mais adequada, né? Bom, e aí a gente tem essas 3 pontas, tá? E a espessura? Se for um tecido muito fino, até um brim leve, um brim de camisaria, por exemplo, a gente, né, consegue fazer um... Como é que chama? Um jaleco, né? Que é um brim fino. Uma sarja fina, a gente pode usar até o número 14, tá? Entre 12 e 14. Se for um tecido muito fininho, um voal, uma lese, uma coisa fininha, a gente pode usar 11, tá? Agora, a partir de tecido pesado, que a gente for um jeans, se for usar uma sarja mais pesada, de calça, por exemplo, né? E de uma jaqueta, alguma coisa assim, a gente pode usar agora de 16 para cima, tá? Lembrando que em máquinas domésticas não existe agulha 21. Na verdade existe, mas a gente nem compra, porque as máquinas hoje não suportam uma agulha daquela espessura. Já é uma agulha bruta para a máquina industrial. A gente colocar numa máquina doméstica, tipo uma Brother dessa que está na minha frente aqui, uma agulha 21 é um absurdo. É forçar demais a natureza da máquina. Elas não são feitas para isso, né? Então a gente deve usar no máximo 16 ou 18 para costurar um jeans. Lembrando que funciona da seguinte forma: quanto mais fino o tecido, mais tranquilamente a máquina funciona, mais velocidade a gente pode colocar e tudo. Quando a gente for com um tecido mais pesado, a gente já tem maior cuidado. Nas dobras e emendas, a gente diminui a velocidade, passa. Tem gente que ainda chega assim, para a máquina e passa rodando com a mão. Então, já você está sendo muito exigente. Olha só, a gente está numa estrada, e aí, de repente, aparece um quebra-mola. E aí, o que a gente vai fazer? A gente diminui a velocidade ou passa correndo para facilitar? A gente passa devagar. Felipe, você passa correndo. Coisa. Hein? Aí já misturou as bolsas, tudo, né? Já fez aquela bagunça, bateu com a cabeça no teto. E a máquina está a mesma coisa, porque ela vem naquela alturinha certinho. De repente aparece um porção de tecido na frente dela, ela tem que se virar. E aí na hora que ela se vira, de repente a agulha sai da posição, ela bate, quebra a agulha, estraga a máquina, estraga o próprio material que a gente está costurando, né? Então, esse cuidado ali. Mas a minha máquina é forte. Eu sou uma máquina forte, mas faça isso, ela vai continuar sendo forte por muito mais tempo, né? Isso. É o carinho com a máquina, né, Rogério? Né? É o carinho com a máquina, é o carinho com a máquina. Deixa eu só virar aqui, que vocês não estão me vendo, né? Eu acho que para vocês é até legal não ficar vendo minha cara, mas tudo bem, deixa eu ajudar. Não é não. Ô, Rogério, e agora, última coisa, um pouquinho de calcador também, se você quiser falar para elas quais os trocadores que existem no mercado, né? Para que cada um serve. Tá. Por exemplo, eu sempre falo com elas que o de vivo eu detesto. Eu prefiro o de zíper. Mas aí você fala qual existe. Se depender da Glaucia de mim, nós não vamos vender nunca esse calcador de vivo, né? Porque você não precisa nem comprar mais, porque você não vai vender. Pois é,
Eu não posso ficar muito no balcão ali, não, porque a pessoa pergunta, fala, como isso não? Isso não é resolver. Bom, então, qual que é uma ideia legal para a gente poder fazer o vivo? O vivo e o zip, a gente pode usar o mesmo calcador, tá? Existem possibilidades. Por exemplo, eu tenho o vivo, o calcador, que é esse aqui, ó. Ele é o calcador de zíper, tá? Ele é do lado esquerdo, né, Cláudia? Esse. Eu acho que ele está do lado esquerdo, é porque aqui ele é espelhado. Esse é o L, né? Ele é o L. Não, ele está certinho para você agora. Acho que tá, né? Então, esse aqui é o L, quer dizer, seria o lado esquerdo. Quando eu estiver costurando, a parte metálica do zíper tem que ficar para o lado de fora da máquina. Tá? Não, acho que está invertido para você, porque agora está no self. Está naquele modo. Aí ele fica espelhado. Tá, ele está espelhado. Bom, esse calcador que está na minha mão aqui, você coloca ele na máquina e aí o metal do zíper fica para o lado de fora. Portanto, olha só, você pega a bolsa, coloca a bolsa toda para o lado de fora da máquina, não coloca do lado de dentro. Se você colocar do lado de dentro, fica engasgando aqui, fica difícil, né? E aí você vai colocar o metal do zíper ou o olhar do vivo para o lado de fora, que é o lado que a bolsa está, né? Então, vai usar esse calcador que está na minha mão. Existe um coleguinha dele que é o direito, é o contrário dele. Quando você for colocar o outro lado do zíper, é mais fácil você usar ele, porque ele vai estar jogando o metal para o lado de dentro agora. E aí fica mais fácil de você costurar. E com o vivo acontece a mesma coisa, né? Você pode jogar para lá ou para cá. Esse aqui, ele te permite chegar bem próximo do olhar do vivo ou bem próximo do metal do zíper, tá? Eu falo de metal, mas ele pode não ser zíper de metal, né? Esse aqui, ele te permite fazer as duas coisas. Esse que você conversou comigo mais cedo, Esse aí que eu falei, Esse pezinho aqui, ele permite que eu faça a costura do lado esquerdo e do lado direito. Entendeu? Esse que eu perguntei que já tinha chegado, que eu queria. Chegou aqui. Eu falei que eu ia mostrar para eu vou passar aí depois para pegar. Pressa, né? Então, seria esse aqui. Agora, esse aqui eu já mostrei para vocês. E esses pezinhos branquinhos que a gente mostra aqui, para quem não sabe, às vezes tem alguma pessoa que está iniciando agora não conhece. Esse pezinho, ele é de teflon. O teflon, ele tem a característica de não aderir em nada, né? Então, ele não vai aderir no plástico. Ele vai deixar a máquina puxar o plástico naturalmente, sem aqueles engasgos. Tem gente que passa um óleozinho, mas é um artifício que às vezes não ajuda muito. A gente perde tempo comprando um pezinho desse. Agora, e que cuidado que eu tenho que ter com ele? Eu não falei que ele é de teflon? Teflon é plástico. E a gente não deve tocar a máquina fora do tecido ou fora do plástico com ele, porque o dentinho continua. Mostra esse que você mostrou agora. Esse é o de as meninas estão pensando. Não, aquele outro fininho que passa no meio. Esse passa dos dois lados. Isso. É porque ele tem nome, Rogério? A Valesca está perguntando. A Aline, com certeza, ia com o nome dele. Não, mas ele não tem oficial, não. Não, isso aqui é um pé de nome de venda. Um pezinho de zíper universal, vamos dizer assim, né? Que ele já tem a dupla função, né? A gente fala, isso, o nome dele para comprar não tem. Não tem Fala que ele tem um rasguinho no meio. Esse aqui, ó, ele é igualzinho àquele que vem na máquina, ele é de... Isso. Tá? Então, lembrando que a gente não deve tocar muito, se for possível, não toque nunca. Mas se não for, toque menos possível para evitar o dentinho arranhar aqui, tá? É o pezinho normal. Eu coloquei esse aqui. Esse aí eu não sei nem. Esse pezinho aqui é muito legal. Muito legal. Esse aqui não sei, não. É 1,32. Ele tem esse guia, que ele é um pé comum, praticamente,
E tem esse guia que permite eu fazer aquela costurinha, aquele pespontinho nas beiradinhas da dobra. Só que ele, olha só, ele aqui, ó, ele move o guia. Então eu venho aqui, encosto nele e faço a costura no guia. E se eu resolver, eu passo por cima, o guia retrai e aí eu faço a costura no meio do tecido. Se não for tecido sintético, não for material sintético, ele funciona perfeitamente. O SP18 tem uma característica, a gente tem várias medidas dele. Por exemplo, eu quero fazer 2 costuras paralelas. E aí eu quero que tenha uma distância tal entre uma e outra. Eu tenho um pezinho numa medida e um em outra medida, e aí eu uso um, uso o outro. E aí para não ficar trocando, aí é você vai com ele. muito fácil de fazer. A costura fica certinha, fica paralela, não fica parecendo que foi feito à mão, né? A gente espera que a gente vê uma calça jeans, por exemplo, vê aquela costurinha do início ao fim certinha. Ela é certinha porque foi feita numa máquina de 2 agulhas. Mas a gente, para fazer com um calculador sem guia, você sabe que é difícil, né, Glaucia? A gente, por mais que a gente não consegue. E eu, principalmente, não consigo mesmo. Mas isso eu erro com guia. Mas, assim, a gente usa um deles para fazer aquela costura na beiradinha, usa um mais larguinho para fazer. A gente pode fazer 3, 4 costuras paralelas e elas ficam paralelas. E aí fica mais bonitinho o nosso trabalho, né? Então, aí olha só. Eu só trouxe aqui 5 calcadores para a gente ver. Ô, Rogério, sabe o que eles estão perguntando? Se é ruim colocar a haste da doméstica, removível, da doméstica na industrial. Não é ruim. Eu acho que hoje já tem até industrial, né? Da doméstica na industrial, a gente não vai conseguir. Ela tem altura diferente, ela tem uma disposição diferente. Existe a haste removível para a industrial. Ela é parecida com a doméstica, mas ela é própria da industrial. Ela vai ter então são diferentes, na verdade. Assim, só que, às vezes, a pessoa vende para a gente como igual, né? Não vai ser igual. A gente não consegue colocar, porque a posição, a não ser que a gente dê uma sorte de um pé específico, a agulha ficar na posição. Mas, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir. Só um instantinho. Estão perguntando se você não vai a Fortaleza. Pô, eu posso ir lá, né? Fazer arrumação de máquina. A Verônica de Fortaleza e a Queca perguntaram a mesma coisa. Se você não vai a Fortaleza arrumar, e qual que é o nome da sua loja, e tudo, porque se elas precisarem, elas vão te acionar aí. Não, pode mencionar, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideia, mas e a Fortaleza, sim? Quer dizer, um convite especial, né? De repente a gente vai legal. Dá para ir, né, Rogério? Só um instantinho que eu vou ver se a... Larissa, você tem aí haste de calcador industrial? Não, não tem. Tem não. Eu vi ali com a Larissa se tem a haste industrial e a doméstica, mas infelizmente ela não tem ali. A gente só tem a doméstica. A industrial. Na próxima live você mostra. Na próxima live você mostra, porque vai ter que ser outra para completar. Sabe por quê? Agora começou a aparecer, já passou das 3. E agora já começou a aparecer pergunta da máquina de bordado também. Inclusive, tem um elogio para você, que você é quem melhor arruma as máquinas de bordado. É da Artes com Prazer. Essa deve ser daqui de Juiz de Fora e deve arrumar muito com você. Aqui na loja, pelo menos, eu sou o melhor mecânico de máquina de bordar, porque eu sou o único. Ô, Nalu, a loja está fechada sim. Mas o Rogério, você liga para a loja e combina lá, que o Rogério combina com você como que você faz para levar a máquina para ele. É a menina que perguntou sobre a máquina da Eugênia. Tá? Aí, liga lá para a loja e conversa com ele. Isso, tá? Mesmo que eu não esteja, pode conversar com a Larissa aqui no balcão, que ela vai dar as instruções direitinho. Como é que a gente com quem atender na loja, ou a Larissa, ou o Rafael, ou o Daniel, quem tiver aí na hora pode atender, pode conversar, tá, Nalu? A Nalu mora perto de você, Rogério. A Nalu mora perto de você. Então, pode, até, de repente, a gente pede alguém para pegar para ela. Ela mora aí no Bairro. Filhos, então é tudo meu filho aqui. Pode conversar como se fosse comigo, tá? Mas tem uma menina que falou que já comprou muito de você quando ela morou aqui em Juiz de Fora.
Eu acho, deixa eu ler o nome de quem que é. Irlene. Irlene. Não Ai, sei se você lembra. por nome assim, às vezes eu não lembro. Se eu ver você, eu vou falar, puxa vida, a Helene, eu não... Desculpa, mas eu fico satisfeito de você lembrar de mim e lembrar com carinho, né? Porque às vezes a pessoa lembra da gente com raiva da gente. Ela deve lembrar. Agora, então, nós vamos fazer o nosso sorteio, né, Rogério? Porque eu não vou te tumultuar mais, não, porque você está em horário de trabalho, né, aí na loja. Não, Mas nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos marcar uma outra live com o Rogério para poder esclarecer mais algumas dúvidas que vocês tenham. Aí, vocês podem ir mandando as perguntas, eu combino com ele, mais para frente a gente faz, inclusive fala das bordadeiras também, né? Isso. E aí, a menina falou, a Irlene falou que lembra mesmo de você. Que bom que ela lembra. Que ela comprou mesmo com você. Só olhando você agora. Graça, o Rafael está me falando que alguém está perguntando se a gente vende na internet. A gente vende sim, nós temos um site. Sim. Né? Quem perguntou de Fortaleza, que eu acho que fez a pergunta. Ah, tá. Então, é posturajf.com.br. Tá? Diz que é para você ir para Curitiba. Não pode ir para Curitiba, não, porque eu fico sem ele aqui. Mas que lá só tem picareta e você está falando tudo direitinho. Não, então, você não pode ir, não, tá, Rogério? É uma pena o tempo ser curto, né, Glaucia? Que a gente poderia falar da máquina de bordar. Pois é, vamos fazer uma outra que aí a gente fala. Vamos fazer um só de bordado? Podemos. Então, a gente faz só de bordado, mas quem quiser saber de máquina de costura pode ir lá também. E aí, a Vera falou que tem que ter outra mesmo, porque não deu para esclarecer tudo ainda não. O Rafael fala sempre comigo, pai, você fala demais. Aí eu fico falando demais da mesma coisa e não dá para abranger todos os assuntos, né? Desculpem, gente. Verônica, é ponto da costura JF, arroba ponto da costura JF, tá? Mas se precisar, depois vocês me perguntem que eu passo o endereço do Rogério para vocês, tá bom? Tem que ter uma por mês, tá? Eu vi agora. A gente pode combinar. Você vai ter que fazer muito live. Para quem não estava acostumado, vai ter que fazer um monte. Ô, gente, como que a gente fez a lista do sorteio? A Luísa foi escrevendo, ela fez uma lista com todo mundo aqui, tá? Agora a gente vai abrir o sorteador, tem a numeração aqui, de 1 até 17, que foi quem colocou eu quero. E agora ela vai fazer no sorteador de 1 a 17, o número que sair é o da lista aqui, tá? Pode. Vamos fazer o primeiro da vermelha, aqui atrás, depois a da do Rogério, tá? São 2 sorteios. A vermelha, @ateliê Mislene. A vermelha, quem ganhou foi @ateliê Mislene. Número 11. Número 11. Mislene, você está por aí? Fala eu aí. Fala, estou. Mislene? Enquanto eu vou fazendo outra, a Mislene tem que falar que está aí, porque uma das condições era estar até o final da live, né? Se ela não responder até o finalzinho, a gente faz um novo sorteio, tá bom? A Mislene tá. Mislene, então a vermelha é sua, depois eu vou entrar em contato com você para ver como que eu vou te encaminhar, tá bom? Vamos fazer agora do Rogério. Tá? A do Rogério é uma máquina para carregar máquina de costura, ele está mostrando aí, ó. Então, essa bolsa aqui, a gente abre a frente dela aqui, ó, e aí a gente coloca a máquina, eu estou mostrando bem mal, né? Porque está pequenininha aqui. Não, mas está dando para ver, Rogério. Aí, ó. Essa aí agora que vai ser um grande sorteio, hein? Pode ir, Luiz. Essa bolsa é muito legal. Agora, garanto que a da Gloss é bem mais legal que essa, mas... Não, as duas são legais. Eu não tenho. Número 16 da lista. Maria Aparecida Oliveira. Maria Aparecida Oliveira. Aí também vou entrar em contato
tá? Tá aí na live? Se tiver na live ainda. Isso. Vamos lá, vamos ver se ela tá. Eu estava inscrito para ganhar alguma coisa também? Ah, só um abraço meu, Rogério, que você estava inscrito. Não, mas aí eu ganhei muito mais do que elas. Aí eu dou em todo mundo da loja, mas vai ter que só passar a pandemia para eu poder ir aí na loja. Que falta que tem feito um abraço, né? Pois é, e aí tá difícil, Eu sei. né, para ir. Ô, Maria Aparecida Oliveira, vamos falar eu aí para a gente poder ver se você está na live. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não, não faça isso. Eu estou olhando, é porque eu estou ouvindo um atraso no som do meu para os outros. Então, pode ser que tenha Pode ser, dado né? esse atraso. Ah, tá aí. Tá aí. Ah, que legal. Então, também vou entrar em contato, tá bom? Para mandar a bolsa do Rogério, tá? Ô, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito, Rogério, muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter aceitado um desafio que eu sei que foi grande, né? Foi grande igual é para mim. Pois é, mas E obrigada pelos meninos que ficaram aí na retaguarda, né? Ajudando e socorrendo aí. Eles ficam assim, pai, põe o fone de ouvido. Não, tira o fone de ouvido. E aí eu estou tentando falar alguma coisa, não, me dá o fone de ouvido. Você desligou o fone de ouvido. Eu não gosto do fone, eu acho que dificulta um pouco mais para a gente. E estando mais perto, não precisa, aí eu acho mais fácil sempre também. A gente devagar. Porque a gente fica incomodado com aquilo assim, né? Então. O Rogério, Deus te pague, tá? Quem precisar, então, ponto da costura JF, tá, gente? Isso. Glaucia, muito obrigado por ter me convidado. Foi um prazer enorme. Não pense que você me deixou preocupado, mas foi muito bom. Obrigado a vocês todos aí quem me conhece lembrou de mim com carinho. Oi, coisa boa. Eu espero que todas as outras também lembrem com carinho, né? Na próxima vez. E a gente vai estar sempre à disposição. Pode entrar no site, deixar alguma pergunta lá para a gente também. A gente está sempre... Eu faço um videozinho daqui ou dali, eu já tenho alguns prontos, a gente troca uma ideia sobre o bordado, sobre costura, a gente está sempre à disposição. Lógico que a gente quer vender, a gente precisa vender, mas isso não é o mais importante para nós, tenho certeza disso, tá? A gente atender vocês, obrigadão, a gente vai tá? estar sempre em primeiro lugar, tá? Obrigadão. A gente teve uma pergunta que a gente não respondeu aqui ao vivo, ela veio na caixinha, mas o Rogério já entrar em contato com a pessoa, porque é uma explicação maior, teve que ter foto para poder explicar, então o Rogério resolveu ele entrar direto em contato com a pessoa. Se a pessoa estiver aqui, ele vai entrar em contato para te responder. Tá? Se você me permitir, eu posso dar uma palavrinha para ela, mas não sei pode, quem ainda, pode aqui falar. agora. É o seguinte, quando apresenta esse tipo de defeito, no caso ela reclamou que o ponto fica falhado, a linha fica solta por cima do tecido. Então, como ela não tem muita experiência, eu imagino, ela não explicou dessa forma, ela mostrou o ponto como estava lá. Isso a gente chama de falha de ponto. E a primeira coisa que se faz quando a máquina falha ponto é trocar a agulha. Se isso a pessoa está aí sim. Tá, né? Aí você troca a agulha e faz uma experiência. Observa a posição da agulha. A agulha, na hora de colocar, quem tem uma máquina doméstica e passa para uma máquina industrial tem dificuldade, porque a máquina doméstica tem uma parte chatinha da agulha, facilita a vida da gente. A industrial não tem. Então, logo acima do furinho da agulha tem um fundinho. A gente observa, no caso de costura reta, sempre esse fundinho tem que ficar para o nosso lado direito. Portanto, onde a linha sai. Se tiver o contrário, pode dar problema. Não é o seu caso, porque pela foto que você mandou para mim, a agulha está na posição certa. Porém, vamos trocar essa agulha para ver. Se por acaso não resolver, eu te aconselharia a pedir o técnico para dar uma olhada, porque aí é uma parte mais profunda da tua máquina que você, com pouca experiência, você não deve mexer. Isso pode te criar mais problemas do que trazer solução para você, tá? Se fosse uma coisa assim mais superficial, né,
No lugar onde a gente pode pôr a mão sem criar muito problema, eu falaria com você. Mas, infelizmente, eu estou muito inseguro de fazer você abrir sua máquina e criar um probleminha que, às vezes, a gente não sabe quem te vendeu. E a pessoa pode chegar aí com a maior boa vontade do mundo e arrumar para você, ou pode dizer assim, você me criou um problema e acaba atrapalhando sua garantia. A gente não sabe, não é verdade? Então, experimenta. Primeira coisa, troca a agulha. Se por acaso não resolveu, pede para dar uma olhadinha assim. Acho que vai ser melhor para você, tá bom? É isso. Então tá, gente. Beleza. Rogério, Deus te pague. Muito obrigada. E a vocês que ficaram aqui com a gente, muito, muito, muito obrigada. Eu vou trazer o Rogério de novo, tá? Para a gente poder conversar um dia só sobre bordadeira. E mesmo assim, se tiver mais dúvida, manda para a gente que a gente dá um jeito do Rogério responder tudo. A gente vai respondendo pelo meio do caminho. De vez em quando eu vou perguntar algumas coisas também. Vocês me deixam na mão, vocês me respondem, tá? Ó, a Ateliê Mislene disse que nunca ganhou nada. Ganhou hoje. Viu que bom? Hoje. Ai, que coisa boa. Ô, gente, obrigada, tá? Fica com Deus. Fica com Deus te pague. Obrigada. Muito obrigado, tá? Fica com Deus. Parabéns para vocês. Muito obrigada.